Uma obra que já está na história da literatura brasileira e já vendeu mais de 900 mil exemplares. Um livro que ganhou todos os principais prêmios da literatura nacional. Ele fala de um Brasil duro, mas com a maestria dos grandes artistas. Nosso convidado de hoje no Trilha de Letras é Itamar Vieira Júnior. Muito bem-vindo, Itamar. Muito obrigado, obrigada Eliana, por você ter aceito o nosso convite. E você acabou de chegar de Nova York, lançou o livro lá. Me fala, você já esperava quando você sentou para escrever, imaginou esse sucesso todo? Quase Nunca. 1 milhão de livros. Nunca imaginei. Toda vez que eu sou convidado para esses lugares, para lugares diferentes, aqui no Brasil e fora do Brasil, eu sempre penso, em algum momento eu vou pensar sobre o momento em que eu escrevi essa história. Qual era a minha expectativa com ela, né? E eu imaginava que eu estava escrevendo uma narrativa para as pessoas que estavam à minha volta, assim, aquele círculo mais imediato. Era como se eu estivesse contando essa história para um grupo muito pequeno de pessoas, nunca imaginando essa quantidade de leitores, nem sair além das fronteiras do Brasil para encontrar leitores em outros lugares, né? Então, para mim, tudo que aconteceu com esse livro é uma história à parte. Eu realmente não tinha planejado nada disso. E eu te conheci você escrevendo contos. O seu primeiro Sim. livro é um livro de contos. Como é que foi a transição do contista para o romancista? Eu já escrevia romance antes. Teve romances que eu não publiquei, nem pretendo publicar. Mas Como assim? Como assim não vai publicar? depois passa pelo crivo crítico, né? Todo escritor é um pouco editor. E aí hoje eu olho para eles e eu disse, isso não merece ser publicado. Mas para mim foi natural. E eu acho que o conto me deu um pouco a possibilidade de brincar com a narrativa, de experimentar coisas novas. Sim. E de alguma maneira isso se tornou um laboratório para aquilo que eu queria escrever depois, né? Para os romances que eu queria escrever. Mas eu gosto muito do gênero conto, eu continuo escrevendo. Então, para mim, são narrativas que funcionam de maneiras diferentes para contar determinadas histórias. E eu não acho que uma é melhor do que outra. Eu preciso, né, estar transitando entre as duas coisas. Sim, sim. Agora, sempre que eu leio alguma coisa sobre teus livros, vem essa expressão, Brasil profundo. Uhum. Você se incomoda com essa expressão? Não, nem um pouco. Já devo ter dito ela algumas vezes em entrevistas. E a ideia de Brasil profundo... Bom, você trabalha com as palavras, você sabe o sentido que nós damos às palavras. Eu acho que essa expressão foi ressignificada. E parece que a gente entendia antes de tudo isso, antes do momento que a gente vive, deste tempo, que eu já disse para você que este tempo é o melhor que a gente poderia viver. Antes disso, a gente entendia esse país na superfície, né? E parece que agora há uma disposição minha, sua, de muitos outros, não só da literatura, mas de outras áreas, de pensar esse país realmente para além da superfície. Estamos pensando esse país em profundidade. Então, eu não tenho nenhum problema. Quando eu penso e falo Brasil profundo, eu estou pensando no profundo da história, uma história que talvez esteja soterrada, que a gente não conhece, nos lugares mais recônditos do país, que nunca foi narrado, né? Muitas vezes nunca foi narrado, e que merece ter suas histórias contadas, porque quando se narra aquilo, a gente ilumina muitas outras coisas sobre o Brasil que a gente talvez não conheça. Então, eu não tenho nenhum problema com essa expressão Brasil profundo. Outras já me incomodam. Por exemplo, literatura regional. Ele faz literatura regional, alguém faz literatura regional, e aí eu acho que já estabelece uma hierarquia. O que é regional e o que é central, o que é regional e o que é universal. E há toda uma gama, né, de autores que estão enquadrados nessa de literatura regional. Exatamente. E hoje, ainda bem, vivemos num tempo em que há cada vez mais publicações e publicações fora do eixo Rio-São Paulo. Então, tem escritores do Ceará, do Pará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, escrevendo a partir de seus centros, né? Eu não concordo com essa ideia de que haja uma literatura regional. Até me ligaram recentemente querendo que eu falasse sobre isso mais uma vez. E eu continuo firme nessa posição. Eu acho que aí estabelece uma hierarquia. Aquilo que é literatura universal talvez
escrita nos centros urbanos e aquilo que se passa em outros lugares, em outros estados, em outras regiões do país, se classifica com a pecha de regional. E eu não concordo muito, mas em relação ao Brasil Profundo, não tenho nenhum problema com essa expressão. Então, o Itamar, geógrafo, está totalmente presente no que ele escreve, no Itamar escritor. Tudo. Sabe que eu escrevi? Eu fui estudar geografia porque eu não me via como escritor profissional, né? Acho que ninguém se vê no começo. Sim. E minha mãe ficou aflita quando encontrou uns manuscritos, eu deveria ter 9 para 10 anos em casa, e ela ficou muito, muito brava, porque ela achou que eu estava perdendo tempo. O tempo da escola, escrevendo coisas que não tinha nenhuma relação com a escola. Por que as né? mães acham isso? Eu acho que é preocupação. No fundo, querem o bem, mas aí ficou preocupado. E ali minha vida se dividiu. Eu disse, olha, a literatura vai ser aquela coisa mais íntima, que eu vou levar para sempre, e eu vou ser o que eles querem. Aí eu fui estudar geografia. Eu decidi ser professor, pensei em estudar história. Depois eu decidi estudar geografia, porque eu acho que eu experimentava muito do que a literatura me dava, né? Paisagens diferentes, culturas diferentes, contato com mundos diferentes. E aí eu sinto que eu tive sorte em seguir esse caminho, em trilhar esse caminho, porque depois eu fui estudar sociologia, antropologia, filosofia. E aí, se você me perguntar, existe um Itamar escritor e um Itamar geógrafo, eu vou dizer não. Existe o Itamar, que é geógrafo e apaixonado por literatura, e tudo aquilo que ele aprendeu atravessa aquilo que ele escreve, né? Então, eu gosto de imaginar, por exemplo, a geografia me deu a possibilidade de pensar a história de uma maneira mais profunda, de pensar a paisagem do romance não como um cenário ou um palco, mas como um mundo vivo, onde as personagens estão transitando, estão interagindo a todo momento com ele, têm suas vidas afetadas por ele. Então, se há uma estiagem aqui na Fazenda Água Negra, essas personagens estão ali afetadas. Se há uma chuva que inunda tudo lá em Salvar o Fogo, isso afeta a vida das personagens, elas estão no mundo vivo, né? Eu estou pensando no mundo, eu estou pensando no tempo, eu estou pensando nos rios, na mata, estou pensando no espaço, como personagens também, interagindo com elas. Para mim, talvez a geografia tenha me permitido ter esse olhar para o mundo e para a vida das personagens. Isso é muito bacana porque tem uma conexão com a filosofia de vida e de mundo, visão de mundo dos indígenas e também dos quilombolas. Sim. Como é que é isso na sua obra? Nesse último livro, é totalmente presente. A questão indígena. A questão tá, indígena. Sim. E aí eu fui atrás da minha ancestralidade, né? Eu, como mestiço, venho de uma família mestiça. A família do meu pai tem origem afro-indígena. A família da minha mãe tem origem negra e branca. Então, eu fui atrás dessa ancestralidade. Bom, com pouca coisa, você sabe muito bem como é isso, né? Mas com muita imaginação para repensar esse mundo, repensar essa vida. E para mim é importante falar sobre tudo isso, porque eu estou fazendo um convite aos leitores a abandonar um pouco essa ótica, essa visão de mundo ocidental que predomina, que é quase hegemônica, né? Olhamos para a natureza como um recurso, para o rio como um recurso, e convidando eles a olhar de uma outra maneira muitas ontologias que se perderam com o tempo, com a colonização. Eu estou convidando os leitores a pensar, vamos pensar que esse rio é um sujeito de direito, né? Vamos pensar que essa mata também é um sujeito de direito que está ali interagindo com todo mundo. Termina que a literatura, para mim, é esse passeio, mas também é esse convite para o leitor imaginar e pensar o mundo de uma maneira diferente. Alargar sua visão de mundo, né? Sair daquilo que às vezes está dado como real, como verdadeiro, para pensar e imaginar o mundo de uma outra maneira. Eu acho que é importante que a gente estude e que a gente use a narrativa ficcional dessa maneira para poder convidar os leitores a alargar sua visão de mundo mesmo, pensar a história e a vida de uma maneira diferente. E você é um funcionário público, você é servidor do INCRA. Trabalhado, ou você ainda trabalha no INCRA? Eu estou licenciado no momento, Sim. Eu não, assim, mantenho o vínculo, mas estou licenciado, porque eu tenho os pés no chão, Eliana, assim. Tudo o que aconteceu com esse livro foi muito bom, foi excepcional, me permitiu até experimentar agora viver como escritor, mas eu digo, não sei o que será
o futuro, né? Então, eu tenho os pés no chão, eu mantenho o O vínculo. Brasil nos deixa assim, né? Meio incerto, né? Nessa Tudo muito corda incerto. bamba. É. Mas o INCRA, para mim, foi uma grande escola, né? Eu venho da universidade, onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado. Eu costumo fazer essa analogia. E no INCRA eu passei 17 anos trabalhando com quilombolas, com assentados da reforma agrária, com outras comunidades tradicionais. E eu digo, eu não trocaria essa experiência no serviço público, essa experiência no INCRA, por nenhum dos títulos que eu ganhei. Porque, de fato, foi ali, junto das pessoas, né? Junto aos trabalhadores rurais, que eu pude aprender muita coisa sobre o meu país, coisas profundas sobre o meu país, que livros de história, ou de literatura, ou de ciência, não me permitiram aprender. Então, essa experiência, para mim, ela foi fundamental. Eu digo que sem essa experiência, por exemplo, aquilo que eu escrevo talvez não tivesse a densidade que pretende ter, né? E essa experiência trabalhando no INCRA, para mim, ela foi importantíssima porque me deslocou para outros lugares e me ensinou a olhar o mundo, a vida, com outros olhos. E eu tento levar isso, de alguma maneira, para a literatura, para a narrativa que eu escrevo. Isso é muito rico. O Caetano tem aquela música, né? Quem é teu e viu milagres como eu. O seu livro, os seus livros têm essa coisa mágica, passeia pela religiosidade de uma forma Sim. muito profunda. Você concorda com Garcia Marques de que mágica é a realidade? Eu concordo com ele. Até refuta essa ideia quando tentam me filiar a alguma corrente literária, essa subcorrente, né? Literatura mágica, não faz nenhum sentido para mim. No fundo, eu estou ali interpretando e narrando outras maneiras de viver e existir. E essa dimensão religiosa, a gente não pode negar, ela faz parte da vida dos brasileiros, né? Eu venho de uma região e de um estado onde a religiosidade desponta como algo fundamental até para a gente compreender a sociedade, a vida em sociedade. Eu cresci numa casa, numa família, e quando não existia explicações objetivas para as coisas que perguntávamos ou que precisávamos saber, se acreditava ao mágico, ao místico, né? E daí, se eu vou escrever sobre tudo isso, como isso não adentra a história que eu estou escrevendo? Então, para mim, entender essa dimensão religiosa da vida é entender o ser humano, né? E acho que por isso adentra também aquilo que eu escrevo. E sem contar que eu estou convidando, mais uma vez, o leitor a abandonar suas crenças, sua maneira de ver o mundo, e vamos olhar o mundo com outros olhos, né? Pelos olhos das personagens, porque a literatura, ela nos permite isso. Escrevemos, mas somos leitores, antes de tudo. E a gente sabe que a literatura nos permite viver a vida do outro, né? A gente se desloca por o lugar do outro, a gente tira uma exerce a folga da autoridade. gente mesmo, né? Exatamente. Alarga a nossa visão de Alarga a mundo. nossa Acho que nos dá empatia pela vida do diferente. E eu acho que é dessa maneira que a religiosidade adentra. Não, vamos olhar o mundo dessa forma? Então, para mim, não é muito difícil. E sem contar que a literatura é esse terreno da liberdade, né? Se você disser que essa placa que você segura aqui na mão, ela vai narrar uma história, ninguém vai dizer o contrário, que isso é impossível. Porque para a imaginação não há limites. E aqui, quando adentra, por exemplo, um espírito narrando a história, isso é plenamente possível, né? E eu estou convidando, e há muitas pessoas que creem nisso, eu estou convidando o leitor também a abandonar suas crenças, suas convicções, para olhar o mundo de uma maneira diferente. Nossa, Itamar, você é um excelente leitor. Eu sei que você é um muito bom leitor. Eu tento, né? Hoje em dia menos, mas eu tento. E eu já ouvi várias vezes você falando da sua história com o Jorge Amado, que você bateu na porta Sim. dele. Conta um pouquinho pra gente, porque nem todo mundo sabe dessa história. Não sabe. Eu adolescente, já era aquele leitor voraz, eu frequentava uma biblioteca no bairro do Rio Vermelho. Eu frequentava muito a biblioteca para ter os livros, né? Pegava de empréstimo. E uma vez saindo da biblioteca, encontrei na banca de revista um exemplar de Capitães da Areia. E eu, muito tímido, resolvi ir lá na casa do Jorge e bati. Eu só queria um autógrafo dele. Mas quando atenderam a porta e disseram, não, eu vou ver se ele está disponível, e me convidaram para entrar. Entre, Dona Zélia está
lhe convidando. E eu achei, foi muito especial, porque era a primeira vez que eu encontrava um escritor vivo. Talvez tenha sido para ele, para ela, para a Dona Zélia, que eu tenha falado pela primeira vez que eu queria ser escritor. Eu me senti à vontade para dizer aquilo. E eu fui muito bem acolhido por eles. Eu lembro que Dona Zélia perguntou: você já leu algum livro meu? Eu tinha 17 anos. E eu disse não, e ela foi na estante, tirou Anarquistas, graças a Deus, Olha, que assinou e me deu. lindo! O Jorge, quando pegou o exemplar que eu dei de Capitães da Areia, ele viu que tinha um erro no título. Tinha Capitães de Areia, muda tudo, né? E aí ele chamou Zélia, ele ficou um pouco contrariado. Olha, saiu o livro assim, impresso com o título errado. Mas eles foram tão acolhedores comigo, eu guardo esse encontro com muito carinho. Eu até brinco, eu digo, eu fui batizado para escrever naquele momento, né? Eu já escrevia, claro, Sim. mas cheguei ali e senti aquela segurança, encontrar aqueles dois escritores tão acolhedores. Foi muito importante, muito especial. Eu digo, eles me acolheram e me batizaram para continuar a escrever. Essa é uma experiência muito interessante para esse momento da literatura em que as pessoas têm muito mais acesso aos Sim, escritores e escritoras por que conta é um de rede momento bem social. diferente, né? É um momento bem diferente. Nós fomos leitores, crianças, Eliana, e a gente não tinha esse contato com autores, né? Jamais. Hoje já é um outro mundo. Mantemos redes sociais, a gente participa de Exatamente. festivais, de feira. E eu acho que isso termina por incentivar as pessoas a lerem. Acho que a gente tem conquistado cada vez mais e mais leitores porque mantemos essa interação. Esse calor humano. Esse calor humano. Aí eles percebem que nós somos de carne e osso, como eles. E que, antes de tudo, somos leitores, né? Então se identificam. E isso é muito bom. E por falar em leitor, lê um trechinho pra gente do seu livro. Leio sim. Vou ler Salvar o Fogo, que é o mais recente. As mãos ásperas seguraram a enxada e desceram à terra, chispando fogo junto a seu corpo humilhado. Se daquele chão não brotava urtiga nem capim-navalha, muito menos nasceria batata, inhame e aipim para alimentar a família. Mas precisava trabalhar com sofreguidão, com raiva, com ódio. Afinal, era a terra o animal a lhe devorar os anos, e a cada golpe ele devolvia o recebido. Para aquele homem sem futuro, a terra era tão rara quanto o ouro que diziam existir a caminho da serra. Era ainda pior. O ouro não se via em todo canto. O metal não habitava o mundo de uma maneira tão ostensiva quanto a terra. Para a certeza da desgraça de sua gente, a terra não apenas estava em todo canto, em todo lugar. A terra era o canto, era o lugar, e sem este chão não haveria vida para ninguém. Dos pássaros às árvores, dos ricos aos pobres. Nem mesmo os montes se sustentariam em pé, e os rios morreriam antes mesmo de correr. Salvar o Fogo é parte de uma trilogia com Torto Arado e um próximo. Sim. E qual é a conexão entre eles? O que faz esse conjunto? Eu acho que a questão principal, além da vida dessas personagens, né, que é o que me cativa, é o que me leva a escrever, é imaginar a nossa relação com a terra, com o chão. E aí eu estou pensando não só na terra que é cultivada pelos agricultores, eu estou pensando no chão que a gente pisa mesmo, o chão da nossa casa, as ruas da nossa cidade, que há uma vida, a nossa vida é indissociável de tudo isso, né? A vida humana é indissociável do território. E muitas pessoas estão privadas disso, né? O que a gente, por exemplo, a gente observa aí os grandes conflitos no mundo, quase sempre está se disputando territórios. Veja o que está acontecendo agora nessa guerra entre Palestina e Israel. E isso é uma questão central. A gente não precisa ir para tão longe. Se a gente for pensar no Brasil, ainda há muitas lideranças camponesas ameaçadas, há muitas lideranças urbanas, né? De movimentos sociais ameaçadas. Porque não tem aquilo que é fundamental para a existência humana. E eu acho que é isso que perpassa todas as histórias. Mas além disso, quem lê essas duas histórias vai encontrar ali um deslocamento de algumas personagens que vai tentar mostrar um pouco como é essa vida, né? Como nós vivemos em rede e como a minha história pode atravessar a história de outra pessoa e assim sucessivamente. O Torto Arado vendeu demais, foi um sucesso, está sendo, né? Continua sendo um grande sucesso. Ou seja, são histórias que não se esgotaram, ao contrário do que a gente poderia imaginar.
de que um grande sucesso esgota um tema. Você ainda acha que existem muitas coisas para serem ditas sobre essa questão de terras, sobre esse... Sim. Há muita coisa. Eu espero que não seja só Itamar escrevendo sobre isso, que outras pessoas se disponham também a narrar, porque eu acho que os grandes problemas do Brasil, eles se fundamentam na própria história do país. E a nossa história estabeleceu um apartheid brutal sobre aqueles que tinham a possibilidade de ter o meio para produzir, para sobreviver, e aqueles a quem tudo isso foi negado. Então, é importante que a gente revisite essa história para poder entender a nossa origem, o nosso país de uma maneira diferente. Entender não para remoer o passado por simples masoquismo, não é isso. A gente precisa entender para projetar um presente e um futuro diferente. E eu penso que a literatura talvez tenha um papel muito, muito pequeno nisso tudo, mas ainda assim é uma semente que permite a gente vislumbrar a história, vislumbrar a nossa existência de uma maneira mais sensível, mais subjetiva, né? Porque a literatura nos dá esses elementos de subjetividade para que a gente possa entender a história. Nesse mundo tão conectado, a gente tem umas manias. Eu, por exemplo, não se iluda, tudo que está escrito aqui está escrito à mão, porque aí eu fixo. Você começa escrevendo à mão? Eu começo escrevendo à mão. Eu gosto de escrever à mão. Não vou dizer que eu escrevo um livro inteiro à mão, mas pelo menos os 10 primeiros capítulos eu gosto de escrever à mão. E se eu tiver algum problema ao longo da escrita, eu volto e escrevo à mão. Porque quando só eu, o papel e a caneta, é um mundo sem distrações, né? Eu acho que o tempo da escrita cursiva, acompanha o tempo do raciocínio. E aí eu consigo me conectar comigo mesmo de uma maneira mais eficiente. Eu estou ali ainda mantendo algo que parece que para mim ainda é valioso, né? Que é esse tempo longe de distrações, um tempo onde existe só eu e o meu pensamento, e minha mão escrevendo, né? E eu não vou ser interrompido por nada se eu cultivar isso. Eu acho que a neurociência deve explicar também essa melhor conexão, do que a gente, né? Bem melhor do que a gente. Você acha que é uma ousadia a gente falar de ancestralidade negra, indígena, num Brasil que tem a questão da herança muito conectado com a elite? Sim, é um problema, né? Tem sido um problema para muita gente, não para mim, para muita gente. Eu penso, por exemplo, outro dia eu vejo umas coisas tão engraçadas. As redes sociais nos dá muito, porque nos conecta com os leitores, mas também tem uns desaforinhos lá que a gente precisa aguentar, né? Sim. E aí, outro dia eu li assim, lá vem essa turma da ancestralidade. Ou então, tudo agora é ancestral. E aí eu me pus a refletir sobre isso e eu disse, mas gente, vocês falam de ancestralidade o tempo todo. Estavam lhe dizendo, meu avô foi conde, meu bisavô foi visconde, meu tio que fez aquele prédio era o engenheiro que fez aquele prédio. Tudo isso é ancestralidade. Meu sobrenome é tal, Constroem eu tenho um sobrenome estátuas, tal. pintam quadros. Está falando de ancestralidade o tempo todo. Aí quando a gente muda o foco e observa, e a gente resolve não só falar do engenheiro que construiu o prédio, mas daqueles que carregaram os tijolos, as pedras, para poder erguer aquele prédio, aí a ancestralidade passa a ser um problema. Então não é um problema meu, né? Mas eu vejo isso como algo natural, algo que é nosso, mas parece ser um problema só quando um determinado grupo resolve falar sobre isso, né? Ou narrar essas histórias ancestrais. E isso é algo que você sabe, você tem essa consciência, que nos perturba, né? Nos incomoda. Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. Não, eu falo de ancestralidade porque todos evocam isso o tempo todo, né? As pessoas, as classes privilegiadas fizeram isso o tempo todo, né? Os segmentos sociais privilegiados fizeram e ainda fazem isso o tempo todo. Então, mas eu não quero falar daquele que ergueu o prédio, eu quero falar daqueles que ergueram, que carregaram as pedras, né? Que carregaram as pedras para erguer esse prédio. E que, no meu entendimento, é tão ou mais importante do que aquele que projetou.
Isso, para mim, é importante. Eu tento levar isso, de alguma maneira, para aquilo que eu escrevo, né? Acho que os leitores percebem isso. E é desconstruir essa noção de quem vale mais e de quem vale menos. E a gente pensa nessa história nossa que é tão violenta, tão brutal e que nos trouxe até aqui. E foi uma história tão dura que a gente ainda não desconstruiu essa maneira de ver e viver o mundo plantada lá no passado. Plantada pela colonialidade, plantada pela escravidão. Né? Esse ranking de vida e valor, ele ainda vigora. E a gente precisa desconstruir isso. E como é que a gente vai ajudar a desconstruir isso? Falando sobre isso, né? Escrevendo, colocando outros olhares, outros pontos de vista. Acho que isso ajuda muito. Perfeito. Pessoal, não sai daí não, que agora venho dando a letra com aquela dica semanal de livro para você. Olá! O livro que eu indico hoje é Fantasma, do Newton Rezende, uma publicação da editora Trajes Lunares, que é uma editora independente de Alagoas, que publica apenas autores e autoras do estado. O Newton Rezende é professor de literatura na Universidade Estadual de Alagoas, e neste romance quem narra é uma presença de um quarto de hospedaria que se constrói como uma mistura de todos aqueles e aquelas que um dia passaram por ali, por aquele quarto. E de modo muito bonito e aproveitando vários recursos gráficos, como as letras minúsculas, os destaques e os itálicos, o Newton vai criando uma narrativa única e muito bela que acaba por captar perfeitamente o espírito dos nossos tempos. Um livro lindo, emocionante, que vale muito conhecer. Para terminar, você falou sobre o julgo, né? Sobre o julgamento, o tribunal das redes sociais. Sim. Antigamente, na época do Jorge Amado, ele tinha que lidar apenas com a crítica especializada dos grandes jornais. Como é para você lidar com esse mundo da crítica, seja no mundo virtual, seja a crítica especializada? Sim. Acho que parece que no Brasil... Eu lembro do Haruki Murakami, uma vez eu li a entrevista dele, e ele disse assim, quando eu vendi 100 mil exemplares de livro, eu me senti um escritor muito amado. Quando eu vendi 1 milhão de exemplares, eu me senti um escritor odiado. Acho que tem um pouco... está em evidência no Brasil, e se você é um outsider, se você não veio daquele meio, se você não pertenceu às editoras desde antes, se você saiu de um determinado lugar, né, onde as pessoas não dão importância, acho que isso se torna um grande problema. Mas eu penso também, Eliana, que a crítica no Brasil, ela precisa se renovar. Eu vejo que a nossa literatura, por exemplo, aqueles que estão escrevendo, estão com um passo à frente. Estão um passo à frente da crítica. Porque a crítica, a gente precisa pensar que as universidades ainda são espaços profundamente coloniais. Isso não é um ataque às universidades, é uma constatação, e a gente precisa mudar isso, né? Porque os críticos, eles estão citando Harold Bloom, o George Steiner, estão citando o Roland Barthes, ou seja, estão citando parâmetros europeus do que é boa literatura ou não. E a gente escreve de muitos lugares, a partir de muitos lugares. E a gente precisa desconstruir tudo isso, né? Eu acho que a nossa literatura vai num caminho de se descolonizar. E a crítica ainda não consegue fazer isso. Então, eu acho que há um descompasso e é natural que haja divergências. Mas se a gente não provocar, se a gente não questionar, se a gente não rebater, não mudam, não indagar, isso nunca vai mudar. E sempre vão achar que o que a gente escreve é algo menor. Então, a gente precisa reagir, de alguma maneira, para forçar o debate sobre tudo isso, né? Eu acho importante. Itamar, foi muito legal ter você aqui. Adorei o papo. Obviamente, a gente sempre poderia conversar muito mais. Muito mais, Então, volte sempre. Volto. Pessoal, foi muito bom esse papo com Itamar Vieira Júnior. Boa semana, excelente leitura. Trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.